Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Questões de Matemática. Se você está gostando do material, se inscreva no canal, clique no sininho, dê um joinha e comenta esse vídeo também, viu? Pessoal, vamos falar agora sobre arranjo. No caso, arranjo é essa fórmula aqui, ó. A de arranjo, N é o número, a quantidade total de elementos de A, e P é a quantidade de elementos do grupo que eu quero formar. Então, esse arranjo aqui, a fórmula dele é n fatorial sobre n menos p fatorial. Para a gente entender a lógica dessa fórmula, a gente vai começar assim, ó. Primeiro a gente tem que saber o que é um fatorial. É você pegar o n e ir multiplicando ele em ordem decrescente até o 1, ó. N, aí quem vem antes do n? O n menos 1. Aí quem vem antes do n menos 1? O n menos 2, vezes o n menos 3, até cair por 3, 2 e 1. Esse é o fatorial. Outra coisa que a gente tem que saber, o significado da palavra arranjo. Arranjo significa o quê? Pôr em ordem, organizar. Ou seja, arranjo, essa fórmula do arranjo, ela vai levar em consideração no conjunto estudado, se você mudar a ordem dos elementos desse conjunto, ele vai gerar um novo grupo. Por exemplo, vamos pegar os números como exemplo. Os algarismos. Então, se eu escrever 12, né? Se eu pegar o 1 e o 2, aí eu escrevo 12, né? É como se o meu conjunto aqui fosse do 0 ao 9, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Esse é o meu conjunto A. Aí eu vou querer fazer grupos de dois elementos. Aí eu escolhi aqui o elemento 1 e o elemento 2. Fiz o 12. E se eu mudar a ordem aqui desses elementos, fica 2 e 1, 21. Então, o número 12 é diferente do número 21. Quando acontece isso, de ter um significado diferente mudando a ordem, aí você entende que é um raciocínio de arranjo. No caso, pessoal, eu coloquei aqui o A1, A2 e o A2 e o A1, por quê? Isso aqui vai estar, na verdade, no nosso vídeo de princípio fundamental da contagem sem repetição. É o nosso segundo vídeo dessa playlist. Eu vou deixar aqui no card para vocês. Então, quando acontece isso aqui e a gente conta esses grupos, né? Eles são diferentes, ó, A1 e A2. Aqui é A2 e A1. Mas, como mudou a ordem, eles vão ser grupos diferentes, porque a ordem aqui vai dar um novo significado para o elemento. Então, quando acontece isso aí, é o princípio multiplicativo sem repetição. Por que eu estou falando isso aqui? Porque, na verdade, o arranjo é o próprio princípio multiplicativo sem repetição. No caso, no nosso vídeo anterior, a gente viu que o princípio multiplicativo geral é esse aqui, ó. Você vai pegar n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, reticências, até um n menos p menos 1. Você vai tirando aqui. Primeiro tirou um elemento, depois tirou dois elementos. Você vai indo na ordem decrescente. Uma observação aqui, ó. Esse P, que é a quantidade de elementos do grupo, ele tem que ser menor do que a quantidade total, que é N, viu? Então, esse aqui é o nosso princípio multiplicativo sem repetição. Aí a gente vai mostrar que ele é igual a essa fórmula. Na verdade, é só isso. É um outro jeito de escrever o princípio multiplicativo sem repetição. De novo. O que está aqui no primeiro membro, essa expressão inteira grande aqui, é o princípio multiplicativo sem repetição. Para a gente escrever ele de um jeito mais simplificado, para não ser tão extenso assim, tão grande, escreve desse outro jeito.
Aí, como esse princípio, a ordem dos elementos, quando colocado em grupos, gera um elemento diferente, por associação de significado de palavras, né, chama essa fórmula aqui de arranjo. Porque a ordem vai me gerar, né, se eu mudar a ordem, vai me gerar um novo elemento. Pronto, então vamos só provar isso aqui, né? Como é que fica? Ó? Eu peguei aqui no fatorial, em vez de fazer até o 1, eu parei aqui pelo meio do caminho, ó. Parei até o n-p. Por quê? Porque na minha fórmula tem n-p embaixo. Então eu vim, ó, n vezes n-1, vezes n-2, vezes n-3, reticências, vezes n-p-1, vezes n-p. Agora eu vou colocar o traço da fração e vou colocar na minha fórmula aqui o n-p embaixo. Pronto. Agora que eu posso cortar o n-p em cima com o n-p embaixo, que vai me implicar o princípio fundamental aqui, né, da contagem sem repetição. Pronto, aqui faltou aqui o P-1 aqui no final, viu, pessoal? Então vocês identifiquem essa observação, faltou aqui. Mas a verdade é essa, é que o arranjo, essa fórmula do arranjo aqui, nada mais é de uma escrita simplificada do princípio fundamental da contagem sem repetição. Essa é a fórmula de hoje, pessoal, a demonstração, e até a próxima.